Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Eu venho trabalhando daqui para a gente conseguir manter, né, os nossos encontros. Eu vou seguindo uma linha de trabalho de colocar conteúdo, fazer correção e me dispor a dar as devolutivas que vocês quiserem lá no estudo orientado, tá? Mas eu queria pedir que, se vocês puderem, para me dar um feedback, de repente aparecer lá no EO e me dizer se tá tudo bem, de a gente continuar com as aulas dessa forma, se vocês gostariam que fosse de outra maneira, eu posso tentar pensar no que fazer, tá bom? Mas eu vou seguindo assim, porque foi a melhor maneira que eu encontrei, mas eu estou aberta a sugestões, tá bom? Qualquer coisa, me encontrem no estudo orientado, na quinta-feira, lá nas salas virtuais de EO, na quinta-feira das 2 às 3 da tarde e das 4 às 5, e na sexta-feira das 2 às 3 da tarde, tá? Caso ninguém se manifeste, eu vou continuando com as aulas dessa maneira, porque eu vou entender que tá tudo bem, que tá dando tudo certo, certinho? Para essa semana a gente vai fazer a correção das atividades da semana anterior, tá? Na questão 1, nos dias atuais, como é feita a arte encontrada nas paredes? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre grafite, a história do grafite e sobre como a gente, se a gente pensar no grafite, como essas inscrições feitas nos muros, nas paredes, a gente pode fazer um comparativo do grafite com a arte rupestre, ou com as inscrições que eram feitas no período do Império Romano, né? E aqui eu pergunto como é que isso acontece hoje. A gente, na arte rupestre, a gente sendo feito com carvão, misturado com pigmento misturado com gordura animal, etc. Então, aqui a ideia é que vocês me falassem do que vocês conhecem um pouquinho. Então, é uma resposta um pouco pessoal, assim, que vai depender do que cada um tem de conhecimento prévio sobre grafite. Eu coloquei aqui para dar um norte, assim, bem resumidinho do que eu sei, né? Que a gente tem grafite feito, geralmente, com uso de tinta spray, mas que a gente pode ver também alguns trabalhos que são feitos em pincel ou feitos com rolinho. E que a gente pode ter algumas coisas feitas com técnica de stencil. Eu não me delonguei muito, mas a gente ainda tem outras formas de arte na parede hoje, por exemplo, lambe-lambe, mas como a gente não discutiu isso ainda, vamos por enquanto deixar isso restrito à questão do grafite só. Aí eu coloquei escrito assim, ó. Os grafites, como são chamados, são feitos geralmente com tinta spray, mas em alguns casos são utilizados também pincéis, rolinhos, canetas permanentes e uma técnica chamada stencil. Caneta permanente é aquele canetão mesmo. Eu já vi alguns grafiteiros que eles pegam o tubo do refil do canetão e eles colocam uma esponja, uma espuma, na boca desse frasco e acaba transformando ele numa espécie de canetão, né? Porque eles precisam de um que seja muito largo, né? Com a ponta muito larga, dependendo do que vai fazer. Então, já vi grafite sendo feito assim, por isso que eu coloquei a caneta permanente também. Tem uma caneta chamada Posca, que tem ela com umas pontas bem grossas também, bem largas, assim, que muitas vezes são usadas. Então, tem alguns artistas que acabam usando esse material para finalizar. Tá? Questão 2. Você já viu esse tipo de arte nas paredes da cidade em que você vive? Qual é a sua opinião sobre este tipo de arte? Então, cidade que você vive, eu tô falando de Goiânia. Mas aí vocês me perguntam, professora, mas eu moro em Senador Canedo, eu moro em Trindade, eu moro em Aparecida. Eu quero que vocês pensem nos lugares de trajeto comuns de vocês, né? Do período em que vocês estavam se deslocando. Então, pensar nos caminhos que vocês faziam habitualmente, se vocês tinham contato com esse tipo de arte, tá? E aí dizer pra mim o que vocês pensam sobre arte de rua, sobre grafite. A resposta é bem pessoal mesmo, tá bom? Questão 3. Podemos definir grafite como? Alternativa A. Arte que surgiu na década de 70, que só se preocupa com a beleza ou com a forma.
Grafite nem sempre é sobre beleza, nem sempre tá lá para mostrar uma coisa agradável, tá? Então, essa não é correta. Alternativa B, estilo artístico que nunca utiliza, estilo artístico que utiliza somente letras nas paredes das cidades. Não, quem já viu grafite já percebeu que tem alguns que são de letterings mesmo, que são de letras, mas que tem muitos que são ilustrações, são desenhos, então não tá correto. Alternativa C, arte feita em muros e paredes, principalmente nas periferias das zonas rurais. O que deixa incorreto aí é que tá falando que é principalmente na zona rural, quando na verdade o grafite é uma arte essencialmente urbana, né? Então é uma arte muito que se encontra majoritariamente dentro da cidade, tá? Não vou falar que eu nunca vi fora da cidade, mas a gente entende o grafite como arte da cidade. Alternativa D, uma forma de manifestação artística em espaços públicos, um tipo de inscrição feita em paredes. Então, a correta é a alternativa D, tá bom? Número 4. Observe a charge, né? A gente tem dois homens das cavernas aí, um diz, isso é grafite, ele afirma, né? Com exclamação, isso é grafite. E o outro, isso é arte. E aí, aqui vai pedir para assinale a alternativa correta sobre o diálogo visto na imagem. Alternativa A imagem utiliza a definição de grafite para toda inscrição feita sobre uma superfície. Ela também mostra a discussão que acontece até hoje sobre o grafite ser ou não uma obra de arte. Essa já é a alternativa correta, né? Porque tá dizendo aqui que ele compara que tanto aquela inscrição feita nas cavernas quanto as de hoje a gente vai considerar de certa forma como grafite. Então, faz esse comparativo. E também mostra a discussão de quem... Porque ainda existe, acreditem, se puder, mas ainda existe quem diz que grafite não é arte, não entende grafite como arte. Então, ainda tem essa discussão. Então, a alternativa A está correta. Por que as outras são incorretas? Vamos estudar. A imagem compara o grafite à arte rupestre, mostrando que aquela arte era um tipo de vandalismo e o grafite atual não. Não está correto porque, primeiro que raramente se considera a arte rupestre como vandalismo, e segundo, é o contrário, né? E segundo, que hoje existe muita gente que tem preconceito contra o grafite e que considera assim como vandalismo, tá? Letra C. A imagem mostra que os dois personagens não têm a mesma opinião sobre a arte e sobre o grafite e não sabem diferenciar. Não é isso que está demonstrando, não. Eles têm uma harmonia ali no que eles estão falando. Letra D. A imagem compara o grafite a uma forma de arte primitiva rudimentar. Na verdade, quando esse comparativo é feito, é sobre a atitude, é sobre a ação, né? A ação de pintar na parede. Mas não necessariamente afirmando que o que é feito no grafite é rudimentar, tá? Por isso não é correto. Número 5, complete. Arte pública refere-se. Isso daqui é um trechinho que está no próprio material de vocês, tá? Então, era só fazer de acordo com o texto. E aí, completando, é uma sentença maiorzinha, né? A arte pública refere-se a manifestações artísticas realizadas em espaço público, contempla os monumentos escultóricos em locais públicos, como também as manifestações nas linguagens artísticas de pinturas murais, outdoors, grafites, performances, intervenções urbanas e outras, tá? Então, a arte pública é todo tipo de arte que tem a cidade como cenário. Não é somente o grafite. A gente tem, por exemplo, o lambe-lambe. A gente tem as intervenções urbanas, né? Que são essas ações que aconteciam. A gente não está falando do cenário atual, porque a ideia agora é que não se circule pelas ruas, mas que em outros tempos tinha algumas ações que tomavam as pessoas assim de surpresa na cidade, e que são essas intervenções. A gente tem o próprio outdoor, que às vezes pode ser usado para fim artístico, né? Então, a arte pública vai ser todo tipo de arte que vai ter a cidade como palco, como suporte para que ela aconteça. E aí, no finalzinho,
eu peço para que vocês façam uma atividade para a gente fechar, né, o que a gente viu até agora, para a gente poder entrar no próximo conteúdo. Então, para fazer no caderno de vocês, não se esquecer de colocar a data, um resuminho com as palavras de vocês. Não é para ficar catando frase do texto, tá? Eu quero que vocês escrevam da maneira que vocês entenderam, o que vocês entenderam até agora sobre linguagens artísticas, tá? Então, a gente viu primeiro o que são as linguagens artísticas, depois no material de vocês mostrava algumas linguagens em que se usa arte, como por exemplo a dança, o teatro, né, e o próprio grafite, e nesse momento a gente se aprofundou no grafite. Então eu quero que vocês pensem nessas 3 aulas principais que a gente teve, e que vocês escrevam 1 ou 2 parágrafozinhos explicando o que vocês entenderam sobre as linguagens artísticas, ok? Qualquer dúvida, me procura no EO. Então, até a próxima semana.